o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para levar até você tudo sobre a história da justiça. E o nosso tema de hoje é a história da justiça do trabalho. Em nosso estúdio, a desembargadora aposentada e ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Maria Francisca dos Santos Lacerda. Seja bem-vinda, doutora Maria Francisca. Obrigada, Ravani. Para começar, o dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho. Alguma razão especial para a data? Olha, para a Justiça do Trabalho, o 1º de maio é importante, muitíssimo importante. Porque foi nessa data que Getúlio Vargas anunciou solenemente e para todos os jornais que era o dia importante, que foi quando foi criada a Justiça do Trabalho efetivamente. Dia 1º de maio de 1941. Então, a Justiça do Trabalho tem muito a comemorar no dia 1º de maio. Que foi justamente no dia que a Justiça do Trabalho foi criada, né? E havia previsão para a existência da Justiça do Trabalho desde 1934, mas ela só foi existir realmente em 1941. Quais foram as grandes dificuldades para essa consistência de datas? Olha, Ravani, nós tivemos um período no Brasil que muitos dizem que foi a Revolução Industrial, né? Mas não chegou a ser a revolução naturalmente, foi quando começou o êxodo rural e o pessoal do campo começou a vir para a cidade em face das dificuldades da indústria do café, né? Da decadência do café. E aí o povo começou a vir para as cidades e começou a ter problema nas cidades e etc., muito desemprego, né? Começaram a ter algumas indústrias no Brasil e o desemprego começou a ter greve, etc. e tal. Por que tem dificuldade em legislação trabalhista? Porque tudo que é de pobre é difícil. Tudo que é de pobre, todo mundo diz, a indústria vai quebrar, vai ser difícil, né? Não vai, se tiver direito, aí se esse povo tiver direito, como é que vai fazer? Ninguém vai aguentar, não vai suportar. Então, tudo é difícil. Aí tem os entraves normais, não é? Os entraves normais, como são todos os entraves no Brasil para tudo acontecer, né? Desde sempre. Mas para a Justiça do Trabalho, para o direito do trabalho, sempre foi mais difícil. Então, em 1941, não tinha mais como não existir uma Justiça do Trabalho? Não tinha mais como. Muita greve, muita confusão. E foi o jeito, foi muita luta de trabalhador, né? E muitos dizem que o Getúlio Vargas era o pai do povo, né? Porque fez muita coisa. Mas o Getúlio Vargas fez isso premido pelas circunstâncias. De tanta greve, de tanta confusão que já existia no Brasil nessa época. E se imaginar o povo que veio de fora para suprir as necessidades da escravidão que acabou naquela época, era um caos. Quem assistiu o filme Gajin veio isso, como que os japoneses sofreram no Brasil. Eram escravos mesmo, era uma escravidão diferente, eram escravos mesmo. Então, acho que o Getúlio não teve saída. Acho que ele teve mesmo que tomar uma atitude e criar mesmo a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho estava na Constituição de 34, né? Estava na Constituição de 37, e como diz La Salle, né? A Constituição é um pedaço de papel, porque não saía do papel, né? Estava lá, mas não saía do papel. Então, em 1941, em 1939, houve uma lei que autorizou a criação da Justiça do Trabalho. Um decreto, aliás. Mas ela só foi implementada mesmo em 1941. E já em 1941 nós começamos a ter uma junta de conciliação e julgamento aqui. No Espírito Santo. Doutora, mas apesar das pressões por parte dos patrões para a não criação dessa Justiça do Trabalho, a população então venceu? Venceu. A população sempre vence quando se une, né? É aquela história das varas, né? Uma vara é fácil de quebrar. Um feixe de vara, quem é que quebra, né? A união, esse ditado é muito certo, né? A união faz a força, né? Doutora, e como é que ficava a relação entre patrões e funcionários antes da existência de uma Justiça do Trabalho? É a força contra a fraqueza, né? Porque como é que uma pessoa vai fazer frente a um patrão? Ele não tem nem coragem de chegar perto, né? Até hoje a gente tem gente assim. Eu vou nas comunidades e conheço essa realidade de pobreza, de comunidades. Eu sou muito ligada a esses movimentos, né? E eu vejo como que as pessoas, às vezes, não têm nem coragem de chegar perto do patrão para pedir alguma coisa. Agora, você imagina antes, que não tinha legislação.
não tinha uma legislação protetiva. Como é que ficava isso? Um caos, um caos. Sim. E quais eram as principais características da Justiça do Trabalho logo do seu surgimento? Bom, a Justiça do Trabalho, ela era atrelada ao Poder Executivo, né? Ela não pertencia ao Poder Judiciário. E a gênese, vamos dizer assim, foi, na verdade, a criação do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho tinha aqueles conselhos, né, que resolviam as questões, era como se fosse, vamos dizer, hoje um juizado arbitral, né, mas era do Poder Executivo. Né? Tinha aquelas juntas que resolviam certas questões que eram ligadas ao Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho era ligado ao Ministério da Agricultura. Depois ele saiu do Ministério da Agricultura, ficou Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Mas, na verdade, era mesmo o Ministério do Trabalho que era o protagonismo maior. Né? Tanto é que o Lindolfo Collor, que foi o primeiro ministro do Trabalho, ele só tratava de questões mais do Ministério do Trabalho, mesmo as questões trabalhistas. Talvez por causa das questões, né, do Getúlio, etc. e tal. Talvez por isso que já tinha essa índole, né, de proteger o trabalhador e etc. e tal, porque também ele era tido como populista, nós sabemos Sim. disso, né? Nós sabemos. E a Justiça do Trabalho, quando foi criada, ela era, né, ligada ao Poder Executivo. Ela só foi ligada ao Poder Judiciário, ela só foi transformada em poder mesmo quando a Constituição de 1946, que foi uma Constituição, uma das maiores constituições que tivemos, a Constituição mais democrática que tivemos antes da Constituição de 88. Né? Certo. E essa questão da Justiça do Trabalho ser ligada ao Poder Executivo, quais os entraves para os funcionários, para o povo? Até a dificuldade até de criação, de ampliação, né? Até a dificuldade de ampliação. Você vê que nós tivemos, mesmo com a criação da Justiça do Trabalho passar a pertencer ao Poder Judiciário, você vê, nós tivemos a primeira junta de conciliação e julgamento, que era assim que chamava antigamente, né? Que era uma junta, tinha um juiz e 2 juízes que antes eram chamados de vogais e depois passaram a ser chamados de juiz classista com a Constituição de 88. Então era a junta de conciliação e julgamento em 1941. Só em 1959 é que foi criada uma nova junta, lá em Cachoeira de Itapemirim. Imagine como que as coisas eram difíceis para a Justiça do Trabalho, mesmo ela passando a pertencer ao Poder Judiciário. Agora, você imagine antes, que tudo era o Poder Executivo, tudo era o Poder Executivo. E a distância também, né, do poder, né? A distância do poder faz com que as coisas fiquem mais difíceis, né? E era tudo distante, tudo era difícil, mesmo pertencendo ao Poder Judiciário. Você vê, a comunicação era difícil. Quando é que nós passamos a ter celular, por exemplo? Muito pouco tempo. Muito pouco tempo, Sim. né? As dificuldades eram muitas. Você vê que mesmo aqui no Espírito Santo, em 92, quando eu vim para o Espírito Santo, era uma dificuldade, nós não tínhamos nada. Equipamento, não tinha nada. As sentenças eram todas feitas à mão. É até engraçado você falar hoje com o processo eletrônico, né? Eu me lembro que eu estava lendo alguma coisa a respeito da linguagem da época, né? E me lembrei como que a linguagem vai mudando com o tempo, né? Você falar de máquina de escrever hoje é o quê? É um Jurássico, né? Falar de máquina de escrever. E não tem tantos anos assim. Em 1992, nós trabalhávamos com aquela máquina mecânica. Nós não tínhamos máquina elétrica e eletrônica. E as sentenças eram feitas à mão, os despachos eram feitos à mão. E eram datilografados depois pelos servidores, né? Imagine você. Agora imagine essa justiça sendo ligada ao Poder Executivo. Como era muito mais difícil, não é? Tudo mais difícil. Os sindicatos, eles também ficavam atrelados ao Poder Executivo? Antes da Constituição de 88, os sindicatos eram vigiados, vigiados pelo Poder Executivo. Eles tinham que ter autorização para funcionar, né? Tudo era por meio de lei. E os sindicatos, quer dizer, os sindicatos continuam, na verdade, atrelados, porque se ele tem a contribuição sindical, que só mudou de nome, né? Que é obrigatória, eu acho que enquanto não acabar a contribuição sindical, o sindicato continua atrelado ao poder, né? Ele não tem nunca independência, né? No meu ponto de vista. Mas ele podia se manifestar como acontece hoje? Não, no tempo do Getúlio não, né? Nós sabemos que não, né?
Nós sabemos que a Constituição de 88 só que trouxe essa liberdade, né? Essa liberdade sindical, só a Constituição de 88 que trouxe, né? Os sindicatos eram atrelados ao Poder Executivo e pediu a bênção, vou dizer assim, ao Poder Executivo sempre, né? E, doutora Maria Francisca, como é que ficava o Espírito Santo nessa criação da Justiça do Trabalho? Nossa, isso é difícil. Como eu disse para você antes, a nossa primeira vara, né, quer dizer, que era na época, né, Junta de Conciliação e Julgamento, foi criada em 1941. E só em 1959 que foi criada uma outra, né? A partir da criação do tribunal aqui no Espírito Santo foi que a Justiça do Trabalho, vamos dizer assim, a palavra deslanchou. Quando surgiu, né, o tribunal aqui? O tribunal foi criado em 1990, né? E em 91 ele foi instalado, né? O primeiro juiz nomeado foi José Carlos Risque, né, que é o juiz do 5º Constitucional da OAB, e depois foram sendo nomeados os outros juízes, né? Um juiz daqui, que atuava aqui, o João Manuel Medeiros, foi nomeado. Foi o único juiz daqui. Se não me engano, foi o único juiz daqui que foi nomeado na época. Os outros vieram do Rio, porque o tribunal era ligado ao tribunal, fazia parte do Tribunal do Rio de Janeiro, né? Aí, em 91, o tribunal foi instalado e começou uma nova fase para a Justiça do Trabalho do Espírito Santo, né? Com a criação do tribunal aqui. Antes, imagine você, né? Antes do tribunal, as pessoas entravam com o processo aqui e para recorrer tinha que ir lá no Rio de Janeiro. Aí você imagina se tinha algum recurso. Quase não tinha, porque quem é que podia ir no Rio de Janeiro? Com a dificuldade de comunicação, a dificuldade de transporte, né, que tinha naquele tempo, né? Que a gente parece que tem pouco tempo, mas não tem, porque o desenvolvimento foi estrondoso nesse período, né, de tudo, né? Desenvolvimento de comunicação, de transporte, de tudo, né? Apesar de nossas estradas ainda serem ruins, né? Mas a gente teve um desenvolvimento muito bom a partir dessa data, né? E então não tinha praticamente recurso, porque principalmente se o recurso era de parte do empregado. Porque como é que o empregado ia poder pagar a despesa do advogado para ir lá para o Rio de Janeiro para sustentar a sua defesa e etc e tal? Não ia. Não ia. Então tinha pouco recurso, né? Então a justiça andava a passo de tartaruga aqui no Espírito Santo, né? Aí depois, quando o tribunal foi criado, teve o primeiro concurso, mais 12 juízes, né, assumiram aqui. E o tribunal nessa época tinha 8 juízes só. Eram 6 juízes que nós chamamos de togados, né, e 2 juízes classistas, nessa época aí, em 91. Foram nomeados os 2 juízes classistas e os 6 juízes togados. Um representante do Ministério Público, né, e um representante da OAB. Então, de forma que eram 4 juízes de carreira só. Então, eram 4 juízes de carreira, 2 representantes de entidades, né, de Ministério Público e OAB, e 2 juízes classistas, que eram um representante do empregado e outro representante do empregador, né? Doutora Maria Francisca, em 41 foi criada a Justiça do Trabalho, mas o tribunal aqui no Espírito Santo só foi existir em 91, 50 anos depois? Foi. 50 anos depois, infelizmente. E por que esse tempo? Olha, essas histórias são complicadas, né? A gente sabe disso. Você imagina que depois de criado ele teve o risco de ser extinto, né? Em 99, entre 99 e 2000, houve uma confusão de extinção de tribunais pequenos e nós defendíamos que nós íamos ter um cidadão de segunda classe, né? Porque ia ter estado que ia ter o tribunal e ia ter estado que não ia ter tribunal. Por quê? Porque era pequeno. A história era que ia tirar os tribunais todos que tivessem menos de 20 varas. Então, se o problema era esse, então que criasse mais varas, né? Por que não, né? Se era necessário ter mais vara, que fosse necessário, né? E você imagina, tudo que é de pobre, eu já falei isso, eu continuo dizendo, tudo que é de pobre é difícil. Os entraves da Justiça do Trabalho são grandes, porque ninguém quer Justiça do Trabalho. Não é? Aí as pessoas dizem, a Justiça do Trabalho protege o trabalhador. Não, a Justiça do Trabalho cumpre a lei. A lei foi criada justamente para proteger o fraco do forte, não é? Para tentar igualar. É a questão do direito do consumidor, né? Por que foi criado o Código de Defesa do Consumidor? Foi justamente para o consumidor ficar um pouco igual, né, ao empresário, né, onde ele compra, onde ele, né, precisa dos bens de consumo, ele vai lá.
Agora, para ele reclamar é difícil, né? Sim. Então, por isso que tem. Por isso que tem estatuto do idoso, por isso que tem estatuto do menor, por isso que tem a lei trabalhista, né? Ai de nós se não tivesse isso. Ia ser a lei do mais forte, né? Mais forte. Então, tudo é difícil para o mais fraco. E a Justiça do Trabalho, como tem que proteger o mais fraco, porque a lei é protecionista, então ela tem essa pecha de sempre estar do lado do mais fraco. Não está do lado do mais fraco, ela está do lado da lei. Ela decide de acordo com a lei, né? Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo. Pois não. E você não saia daí, no próximo bloco, a gente continua discutindo a história da Justiça do Trabalho. Às margens do rio Formate, nasceu a cidade de Viana. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador Oliva ou Pimentel, Rua Major Domingos Vicente, número 70, Centro. Telefone 3255-9100. Voltamos de um rápido intervalo e hoje a gente discute a história da Justiça do Trabalho. Quem nos ajuda é a desembargadora aposentada e ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Maria Francisca dos Santos Lacerda. Desembargadora, a gente terminou o bloco anterior falando sobre como é que foi implantada a Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo. E de lá para cá, muita coisa mudou? Ah, muita. Muita coisa. Se nós formos lembrar do tempo da máquina de escrever, né? E imagine você que nós estamos implantando processo eletrônico. Daqui a pouco nós não vamos ter papel nenhum. Ontem eu estava com as crianças de uma escola do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania e eu estava mostrando os processos para eles. E mostrando para eles o seguinte: estão vendo essa quantidade enorme de processo aqui? Daqui a pouco não vai ter mais nada disso. Vai estar tudo no computador, porque hoje, por exemplo, já estão todos digitalizados, né? Vão digitalizando todos os processos que vão entrando. Sim. Entra uma petição inicial, daí a pouco ela já está digitalizada, já está lá, está acessível lá na internet, você acessa e vê o processo lá mesmo. O advogado não precisa mais ir lá para ver o processo, ele vê o processo de casa, do seu escritório, né? Imagina você, da máquina de escrever, né? Da máquina de escrever, da sentença manuscrita para um processo eletrônico, né? E a Justiça do Trabalho cresceu também no Espírito Santo, né? Cresceu tanto que, quando nós chegamos aqui, nós parece que tínhamos 7 varas, se não me engano. Que eram 3 na capital, uma em Aracruz, uma em Cachoeira de Itapemirim e uma em Linhares, em Colatina, justamente 7. Quer dizer, hoje nós temos 14 na capital e temos 10 no interior. Nossa. Então, cresceu bastante, né? Precisava crescer muito mais, mas cresceu bastante. Você vê, no ano passado, se eu estou me lembrando de números, no ano passado, foram 24 mil processos resolvidos aqui no Espírito Santo. É muito processo para ser resolvido no ano, né? Até setembro tem mais do que isso já esse ano. Então, como as coisas foram mudando, né? Como foram mudando. Depois foi criado, já em 92, final de 92, já tivemos criação de outras varas. Tivemos criação de vara em São Mateus, em Mimoso do Sul, em Alegre, e foi se expandindo. Foi se expandindo a Justiça do Trabalho. O tribunal tinha 8 juízes, o tribunal passou a ter hoje 12 juízes, né? A Justiça do Trabalho acabou. A Justiça do Trabalho acabou, não. A Justiça classista, o juiz classista. A representação classista acabou em 99. Aí o tribunal teve mais gente de carreira no Tribunal do Trabalho. Como a Justiça do Trabalho mudou? Tem outra cara hoje, completamente diferente do tempo de 91, quando ela foi criada, viu? Pouco a pouco a gente vai lembrando de coisas que foram surgindo nesse período, né? E a senhora também se referiu à questão da extinção da Justiça do Trabalho aqui no Estado. Não tinha demanda? Olha, demanda tinha muito. Eu acho que não tinha nem interesse de deixar a Justiça do Trabalho aqui, né? Volto a repetir, coisa de pobre é difícil, né? Isso foi na gestão da juíza Anabela.
os advogados fizeram uma campanha enorme que acabou chegando num dia que nós denominamos de Dia do Fica. Fica TRT. E saímos pela rua em passeata. Esses dias eu até recebi uma foto de um amigo que mandou para mim, eu na frente, numa faixa, a gente segurando uma faixa, Fica TRT. E foi interessante porque todo mundo se uniu a favor do tribunal de permanecer aqui no Espírito Santo. Porque nós não podíamos deixar que voltasse ao estado anterior, antes de 91, quando as pessoas não tinham como recorrer das decisões das juntas, e naquela época era junta ainda, né? Porque só passou a ser vara a partir de 2000, quando houve a extinção da representação classista, né? Imagine você se voltar ao estado anterior. Queriam extinguir todos os tribunais que tivessem menos de 20 juntas na época, né? Então, diversos estados estavam ameaçados de perder os seus tribunais. Não só o estado do Espírito Santo. Piauí, diversos estados estavam, Ceará e outros mais, né? Iam só ficar os tribunais grandes. E depois nós tivemos ainda uma discussão de acabar a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho passar a ser, a Justiça Federal passar a ser uma só e ter a Justiça do Trabalho. Quando não tinha a Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo, não tinha essas varas todas, não tinha o tribunal, em diversos locais do estado do Espírito Santo, quem decidia as questões trabalhistas era o juiz do estado, o juiz de direito do estado, né? E eu me lembro até que meu irmão era juiz de direito no Mato Grosso do Sul, e ele falava assim, ah, meu Deus, tomara que criem depressa uma vara aqui para eu não precisar mais de decidir, porque era mais um trabalho que eles tinham, né? Hoje não, com a criação do tribunal aqui, o estado do Espírito Santo está todo coberto pela Justiça do Trabalho. Onde não tem vara, tem um posto, tem a justiça itinerante, né? Então, como é que a gente ia fazer sem o tribunal aqui? Ainda mais a Justiça do Trabalho acabando, né? Ia ficar pior ainda, né? Com certeza. E a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário. O que mudou? Olha, a estrutura, né? Mudou tudo. Imagine que para conseguir alguma coisa, aí a gente teria que ir ao Poder Executivo para tentar resolver, né? Eu, na verdade, não sou desse tempo na Justiça, né? Eu até queria ser, né? Porque eu ia saber muito mais coisa, né? Ter vivido muito mais coisa, né? De quando não era, né? De 46 para cá, já pensou? Mas acontece que até a estrutura, né? Com a criação, com a junção do poder, da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, a estrutura completamente mudou. E aí a Justiça do Trabalho pôde se expandir, pôde crescer mais, pôde melhorar, né? Pôde ter os seus locais de trabalho, né, melhores, seus equipamentos. E assim, é claro que melhorou muito. E era justamente isso que eu ia perguntar. Como que é a estrutura da Justiça do Trabalho hoje aqui no Espírito Santo? Bom, no Espírito Santo tem as varas, né, do trabalho. Antes era a Junta de Conciliação e Julgamento. A partir da extinção da representação classista, passou a ser, né, vara, né? Antes o juiz do trabalho era chamado de presidente, né? Hoje ele é chamado de titular de vara, né? E é a vara do trabalho depois do Tribunal Regional do Trabalho. Agora, no país, né, a pessoa que entra com um processo na vara do trabalho, e o processo é julgado lá, se ela não estiver satisfeita com o resultado, ela recorre ao tribunal, né? Agora, há processos que entram direto no tribunal, como ação rescisória, mandado de segurança, né, habeas corpus, etc. e tal. São processos de competência originária do tribunal. E também os casos de dissídio coletivo, né? Sim. As discussões de sindicato vão direto para o tribunal, as discussões de greve, etc. e tal. Exceto questões de divisão de sindicato que ficam nas varas, né? Então, a estrutura aqui é de varas e depois o Tribunal Regional do Trabalho. Agora, no país, saindo do tribunal, quando as questões são julgadas no tribunal, as partes não são satisfeitas, aí recorrem ao Tribunal Superior do Trabalho e até ao Supremo, quando se trata de questão constitucional, né? O processo vai parar no Supremo Tribunal, como recentemente nós tivemos a questão da insalubridade, né? Insalubridade, qual é a base de cálculo do adicional de insalubridade que foi parar no Supremo Tribunal Federal, né?
que é questão constitucional, né? Sim. E, doutora Maria Francisca, a senhora disse que antigamente era um juiz de direito que julgavam as causas trabalhistas. Qual a diferença de você ter um juiz de direito para um juiz do trabalho? A diferença é muito grande, né? Porque o juiz do trabalho é especializado em causa trabalhista, né? Ele é um juiz que está acostumado a lidar com isso, né? A lidar com o povo. É um juiz, eu considero, desculpe os meus colegas juízes de direito, mas o juiz do trabalho ele está mais familiarizado com esse tipo de causa, né? Eu comparo muito a justiça do trabalho com as varas de família, com a vara de família, que tem que ter mais sensibilidade, tem que ter um olho mais sensível, né? Um coração mais voltado para essas coisas. Você já pensou um juiz de família não estar ligado, não ter vamos falar uma palavra simples, jogo de cintura, para prestar atenção no que está acontecendo ao redor dele, né? Então, eu acho que é isso aí que mudou. A justiça ser especializada, ter uma pessoa para cuidar especificamente do trabalho, do mundo do trabalho, né? Ele está voltado para o mundo do trabalho, né? Sim. O juiz de direito, não. Por exemplo, o juiz de direito do interior, ele cuida de tudo que aparece lá. Desde de eleitoral, né? Olha a dificuldade que um juiz tem de cuidar de todas as causas que surgem para ele, né? Um juiz que está no interior, que não tem outras varas, né? Ele cuida desde questões de família até de questões de direito penal, né? Então é muito mais difícil, não é mesmo? E agora? São mais de 70 anos de justiça do trabalho. Quais são os desafios pela frente? Nossa, não dá nem para pensar muito esses desafios, viu? Porque são muitos. São muitos. Nós temos ainda, gente, é incrível, mas nós ainda temos trabalho escravo. Nesse mundo de hoje, temos trabalho escravo. Imagine, tem até um blog do Sakamoto, não sei se você já acessou, ele fala muito disso, uma nova escravidão. Desses estados, até no Espírito Santo nós já tivemos aqui no Espírito Santo, né? O corte de cana. Nós temos gente que trabalha em condições subhumanas. A gente pensa, não é escravidão não, que é isso, não é escravidão não. Não é aquela escravidão que tinha antigamente, não era só negro não. Hoje é pobre de tudo quanto é jeito, né? Que sai de um lugar para vir trabalhar porque está sofrendo lá fome e vem aqui e sofre de todo jeito. Não tem um ambiente, né? Não tem banheiro, né? Instalação sanitária, não tem onde comer. Come todo mundo junto, dorme todo mundo junto, no chão. Isso existe no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, nas grandes fazendas, plantação de algodão, tem corte de cana, em todo lugar. Para dizer a verdade, tem ainda trabalho escravo. Agora imagine você, num mundo desse, no século XXI, a gente ter trabalho escravo, né? Então, nós temos, por um lado, a modernidade, o processo eletrônico, né? Aqui a gente não vê isso, mas nós temos estados que o pessoal vai de barco, né? Para atender regiões. Nós temos de um lado o processo eletrônico, porque nós temos diversos Brasis, né? Nós temos o Brasil de São Paulo, né? E temos o Brasil dos confins do Nordeste, do Norte e Nordeste, né? Do Norte no Amazonas, né? Então, os desafios, eu acho que não dá nem para falar de todos os desafios, né? Tão difícil que é, né? E qual a avaliação que a senhora faz do atual modelo da Justiça do Trabalho no Brasil? Olha, na verdade, eu sou apaixonada pela Justiça do Trabalho, né? Então, eu acho que a Justiça do Trabalho tem um bom modelo. Do meu ponto de vista, tem um bom modelo. Talvez precisasse descentralizar mais. Descentralizar mais. Ter, por exemplo, não estou dizendo no Espírito Santo por enquanto, mas ter, por exemplo, em locais que a Constituição autorizou, né? A emenda 45 autorizou, por exemplo, a criação de turmas em diversos locais. Vamos supor que tivesse turma julgadora em Cachoeiro de Itapemirim, né? Eu acho que a descentralização ia ajudar mais o acesso à justiça. Eu acho que precisa mais acesso, mais gente tomar conhecimento, né, dos seus direitos, mais cidadania. Eu acho que está faltando mais isso ainda para nós. Então, o modelo, eu acredito que seja bom, né? Precisa descentralizar, né?
ficar mais perto das pessoas. Hoje, se alguém tiver algum problema, o que ele tem que fazer? Bom, nós temos aqui a Casa do Cidadão, né? A Casa do Cidadão atende as pessoas que procuram. Mas o meu conselho é procurar um advogado. Primeira coisa é procurar um advogado. Quem tem um sindicato, procure o sindicato para poder discutir seu direito, né? Quem não tem, procure um advogado. Quem não tem como procurar um advogado, vá à Casa do Cidadão. Lá na Casa do Cidadão, ele pode dizer o que ele pretende, e tanto empregador como empregado. A gente tem uma ideia de que só o empregado que procura justiça do trabalho. Não. O empregador também pode procurar justiça do trabalho. Quando ele precisa de justiça do trabalho, vamos supor, um empregado que sumiu, ele precisa pagar aquele empregado. Ele pode ir à justiça do trabalho, tentar uma consignação de pagamento. Então, ele pode procurar também. Ele pode procurar também a Casa do Cidadão, por que não? Ele tem os mesmos direitos, né? Ele é um cidadão também. A Justiça do Trabalho não é só para o cidadão, é para o patrão também. Também, não é só para o empregado, é para o patrão também. A Justiça do Trabalho é de todos que precisarem, do mundo do trabalho, né? Tá certo. Quero agradecer a sua participação aqui no Nossa Memória, Nossa História e, é claro, deixar o convite para outras visitas. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu continuo dizendo que eu amo a Justiça do Trabalho e ainda estou na Justiça do Trabalho. Mesmo aposentada? Mesmo aposentada, eu não saí de lá. Muito obrigada. Termina aqui o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba para levar até você tudo sobre a história da Justiça. Hoje nós conversamos sobre a história da Justiça do Trabalho com a desembargadora aposentada e ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Maria Francisca dos Santos Lacerda. E a você que nos acompanhou, meu muito obrigada. TV Justiça, cidadania e transparência para você.